Capítulo 881, Dois seres poderosos. Qual é seu nome? Shiva perguntou. Deus da destruição. O ancião, com uma aparência grotesca que parecia ter saído diretamente de um filme de terror, falou com um tom de voz sem emoção que intimidava todos aqueles com corações fracos. Infelizmente, o homem diante deste Deus ancião não era um ser fraco de coração, e sua aparição não provocou nada em Shiva. Por que você quer saber meu nome? Então, quando eu destruir você, pelo menos uma pessoa se lembrará de você. Os olhos do Deus ancião brilharam e, no momento seguinte, uma gigantesca rajada de fogo saiu de sua boca em direção a Shiva. Shiva ergueu a sobrancelha. Bem, isso foi rude. Ele demonstrou um pouco de seu poder, e a energia da destruição se expandiu ao redor dele, destruindo o fogo e reduzindo-o a nada. Meu nome é Nur, o Deus dos elementos. Seu nome será lembrado por mim. Shiva sentiu de forma entediada. Morra. Nur começou a atacá-lo com seus elementos. Ele sabia que não podia tocá-lo, pois, se o fizesse, seria destruído. O motivo do mau humor de Shiva é simples. Ele não via como esse Deus poderia ser um desafio para ele. Isso é arrogância. Não, é apenas um fato inegável. Shiva não se considera uma pessoa arrogante. Se tivesse lutado com Victor ou com o Pai Celestial, sua postura seria completamente diferente. Afinal, ambos os seres tinham a capacidade de resistir à destruição. O Pai Celestial tinha o conceito da criação dentro de si, e Victor. Bem, ele não sabia se Victor tinha algo para neutralizar sua destruição, mas não o subestimaria. Todos sabiam muito bem o que acontecia com aqueles que subestimavam Victor, mas não era só isso. Quando Shiva olhou para Victor, não conseguia enxergar um caminho claro para a vitória, como demonstrado na reunião de seres sobrenaturais. Ele não só tinha muita energia, como também tinha uma civilização inteira escondida sob seu comando. Quantos outros segredos Victor escondeu de si mesmo? Enquanto Shiva não conhecer todo mundo, ele não terá 100% de certeza de que conseguirá derrotar Victor. Enquanto Shiva pensava distraidamente, Nur, o deus dos elementos de Nitingali, lançou vários ataques contra ele: água, fogo, ar, terra, vapor, lava, gelo, luz, escuridão. Todos os elementos conhecidos e suas combinações, ele lançou em Shiva. O dano ao redor de Shiva era bastante visível, mas dentro da esfera de influência de Shiva, nada passou, pois tudo simplesmente evaporou da existência. O conceito de destruição só perde para o conceito de fim. Enquanto a destruição de Shiva destruiu tudo para ser usado mais tarde por um deus da criação, o conceito é a ideia apaga tudo para nunca mais existir. Isso significa que Shiva era invencível. Longe disso. Ele tinha fraquezas. O conceito de criação poderia contradizê-lo, assim como energias divinas superiores, como a energia primordial usada por seres primordiais, bem como seres que possuem em si o conceito de começo e fim. Além disso, seres que possuem uma quantidade absurdamente grande de energia negativa e positiva também podem neutralizar os efeitos de sua destruição. Afinal, energias positivas e negativas abrangem todos os conceitos existentes, incluindo início e fim. Mas é impossível encontrar alguém assim além das árvores do mundo. Essas energias são exclusivas desses seres únicos. A regra universal das energias é clara. Primeiro vem a energia produzida pelo caos primordial, conhecido como energia primordial, que somente os seres primordiais podem usar. Depois vem a negatividade e a positividade, que somente as árvores do mundo podem usar. Então vem os conceitos dos deuses, cujo início e fim estão no topo como os mais importantes. Shiva tocou o queixo enquanto pensava sobre isso. Morrei. O quê? Um punho gigante avançou em direção a Shiva com uma velocidade que não correspondia ao tamanho da criatura. Quando o punho entrou na área de efeito do poder de destruição, o braço inteiro do ser foi destruído. Você não percebe que isso é inútil? Perguntou Shiva, genuinamente confuso. Você não tem qualificações para lutar comigo. Não estou sendo arrogante. Isso é um fato inegável. Não importa. Quando Nur foi dizer algo, ele e Shiva olharam para a presença de Victor, que desapareceu de repente. Parece que começou, hein? O que você fez? Shiva ergueu a sobrancelha. Nossos planos saíram dos trilhos quando você e aquela estrangeira entraram na guerra, mas o plano continuou. Desde o início, o alvo sempre será Victor Alucard. Essa abominação precisa ser eliminada. Se fosse tão fácil, muitos outros já teriam feito isso, pensou Shiva.
Victor possuía um talento monstruoso que se tornava ainda mais refinado a cada dificuldade. Se esses seres não conseguissem eliminá-lo com aquela armadilha, uma coisa era certa. Ele voltará mais forte do que nunca. Roar! Vários rugidos de dragões furiosos foram ouvidos à distância, e Shiva olhou para Warfal e viu o dano que as mulheres estavam causando. Sua espinha arrepiou-se levemente ao ver Jeanne usar pequenos traços de energia primordial em seu ataque. Que mulheres assustadoras! Ele mal sabia que Jeanne nem estava tentando usar essa energia primordial e estava simplesmente vazando naturalmente por causa de sua raiva. Vendo a destruição causada pelas mulheres, ele avaliou que, se essas mulheres fossem berserkers em seu panteão, nada restaria. Seus deuses não eram tão fortes quanto elas. E ele ainda tem mais dragões verdadeiros em sua facção. Acho que é hora de fazer meu trabalho. Shiva olhou para Nur. O deus ancião sentiu que sua existência estava sendo julgada por aquele deus. Como um favor, vou garantir que você não sinta nada. A pressão no corpo de Shiva começou a aumentar drasticamente. Alguma última palavra? Você é um deus hipócrita da destruição. Você age como um deus da justiça. Mas no final, assim como todos os outros deuses, você é apenas um hipócrita. Concordo com você. Shiva falou naturalmente. Escolhi sacrificar você para poder ter uma aliança com uma facção poderosa que ajudará não apenas o meu panteão, mas todos no planeta no futuro. Inimigos poderosos estão chegando, inimigos de diferentes galáxias com recursos e tecnologias estranhas, inimigos que podem até me ameaçar. Mortais e deuses precisam se unir, e isso não acontecerá até que algumas pragas sejam removidas. Escolha a minoria para o maior número. Exatamente. Agora, faça uma boa viagem, Nur. Espero que da próxima vez você tome a decisão correta. Todo o corpo de Shiva estava coberto pelo poder da destruição até que ele ostentou sua presença. Seu poder explodiu em uma direção controlada, atingindo todo o corpo de Nur. Um ataque feito usando apenas sua própria presença, e isso foi o suficiente para evaporar o deus ancião da existência. Desde o início, o deus nunca teve chance, observando as partículas no céu que eventualmente se juntariam à criação, pensou Shiva. Eu me pergunto como Kali consegue fazer isso. Sua própria existência está se tornando a própria destruição, e chegará um momento em que ela não poderá mais interagir com ninguém, porque seu próprio poder não permitirá. A razão pela qual Shiva não buscou mais força era simples, uma coisinha simples que todos os seres tinham: solidão. Em seu estado atual, se ele parasse de controlar seu próprio poder, tudo ao seu redor seria destruído. E o poder de sua divindade nem sequer se comparava ao de Kali. Ele não conseguia imaginar como seria capaz de passar milhares de anos isolado em um só lugar treinando. Ele não tinha essa capacidade. Amava demais a esposa para fazer algo assim. Acho que devo terminar minha luta também. Shiva olhou para Velnora, que mais uma vez segurava uma armadura feita de máquinas. Ele olhou para o deus ancião com quem ela lutava e viu que ele estava preso em uma espécie de barreira azul translúcida, incapaz de escapar. Isso pode ser chamado de luta? Shiva se perguntou, embora não pudesse julgar muito, já que sua luta era semelhante à de Velnora. Ele era simplesmente muito superior ao seu oponente. A mulher abriu bem os braços e fechou-os no meio como se estivesse apertando algo invisível. De repente, a barreira azul ao redor do deus ancião começou a encolher a uma velocidade assustadora. Shiva observou inexpressivamente enquanto toda a existência do deus ancião encolhia ao tamanho de uma bola de carne. E isso incluía a própria alma do ser. Uma mulher assustadora e suas tecnologias estranhas. Ele não conseguia dizer se esse poder vinha da tecnologia dela ou se era seu próprio poder. Ele também não conseguia nem ver que tipo de divindade ela possuía. A mulher era simplesmente um enigma ambulante, estrangeira. Shiva estreitou os olhos levemente para a mulher, mas decidiu não fazer nada. Afinal, ela era uma aliada por enquanto. Por quanto tempo você o manteve naquela barreira? Desde o começo, respondeu Velnora enquanto olhava para a bola de carne e então a colocava em um dispositivo em seu equipamento, de onde retirava várias outras bolas de carne. Por que você não terminou a luta desde o começo? Posso te fazer a mesma pergunta, Deus da Destruição. Por que você não terminou a luta desde o começo? Velnora olha para Shiva. Ela estava completamente ereta, em uma postura alerta, como uma soldada experiente que havia passado por milhares de guerras. Eu estava perdido em pensamentos. Shiva foi honesto. Entendo. Eu também estava perdido em pensamentos. Velnora sentiu. Shiva franziu a testa ligeiramente. Ele não gostou nem um pouco do tom da mulher,
mas quando tentou usar seu poder para sentir melhor o que a mulher escondia, ficou surpreso quando a mulher apareceu na sua frente e colocou sua enorme mão de metal, que ele não reconheceu, em seu ombro, e o mais inacreditável é que ele ainda estava usando sua divindade para se proteger, mas a destruição não estava fazendo nada contra ele, Deus da destruição. A mão gigante de metal da mulher apertou seu ombro. Não me faça perder a paciência. Vamos continuar aliados, ok? Quem é você? Minha identidade não lhe interessa. Ela removeu a mão de Shiva e colocou ambas as mãos na posição vertical, como um soldado. Ela olha para Shiva com os olhos, sem abaixar a cabeça. Só entenda aqui, por enquanto, somos aliados. Ela se virou, jogando seus longos cabelos azuis para trás, e flutuou na direção onde Victor estava lutando, e então pairou a alguns centímetros do chão. Análise. Ela ordenou em sua língua materna, analisando. Vários hologramas apareceram na frente dela. Reconhecendo. Identificando. Encontrado. Trilha de energia leva ao setor 9.999999999. Ao ver os 9 infinitos aparecendo à sua frente, Velnorai dispersou a tela e estreitou os olhos. Como alguém deste setor inferior consegue acessar as bordas do cosmos em expansão, ao contrário da Terra, o planeta de Nightingale era um setor ainda em desenvolvimento. Velnorai ficou cada vez mais surpreso com as capacidades dos seres conectados ao planeta Terra. O único ser que me lembro capaz de realizar um feito semelhante era um deus do espaço. A divindade do líder está relacionada ao espaço de alguma forma. Enquanto Velnorai pensava, ela permaneceu em pé, olhando fixamente para um local específico. Ela não se importava nem um pouco com a luta ao seu redor ou com o olhar de Shiva. Ela nem se importava com a luta entre Aruna e Vlad, que se tornava cada vez mais perigosa. Ao contrário dela e de Shiva, Aruna e Vlad não tinham um poder que superasse completamente o Deus Ancião. Ela nem se importou com o fato de que, ao matar o Deus Ancião e transformá-lo em uma bola de carne, ela parou completamente a produção de monstros do Deus Ancião. Para Velnorai, o mais importante agora era entender o fenômeno que somente os deuses do espaço conseguiram realizar em sua galáxia. Capítulo 882. Indo além dos limites. Vermelho. Vermelho como o sangue de seus inimigos. Era assim que a visão de Vlad estava agora, enquanto observava Shur, o Deus Ancião completamente branco. Só sentia ódio em seu coração, o sentimento puro e inalterado de ódio. Um sentimento que, impulsionado pela visão de sua esposa morta em seus braços, que parecia passar pelos seus olhos como se fosse um filme retrô. Um rugido de ódio foi ouvido por todos os lados, e a figura vermelha e negra de Vlad voou em direção à cabeça de Shur, perfurando completamente. Um ataque que não apenas danificou a alma do Deus Ancião, mas também sua carne. Mas assim como aconteceu em tempos anteriores, o corpo do Deus Ancião começou a se recuperar visivelmente. Tamanha era a vitalidade do Deus. Vlad rosnou com raiva. Tudo o que ele queria era destruir todos os sentimentos do corpo daquele desgraçado, e foi isso que ele tentou fazer. Vlad não estava poupando nada. Ele estava usando todos os seus poderes para matar aquele deus. Mas mesmo usando todo o seu arsenal, e fazendo com que o corpo do deus fosse destruído em vários pedaços, ele ainda não morreu. No momento em que a cabeça do Deus Ancião se formou, Aruna apareceu na frente dele e o atacou com sua katana, Mugetsu. Sons de katanas sendo embainhadas foram ouvidos, e o corpo inteiro do Deus Ancião foi quebrado em milhares de pedaços. É inútil. Você não pode me matar. A voz de Shur ressoou por toda parte. Eu sei. Por isso, eu não estava tentando matá-lo. Aruna falou. Shur ficou em silêncio quando percebeu que seu corpo não estava se regenerando. Ainda é inútil. O corpo gigante de Shur começou a derreter, até que um poder branco começou a se reunir no céu, e o Deus Ancião apareceu com a mesma aparência de antes, mas com um tamanho menor, medindo 2 metros de altura. Ele apontou a mão para Aruna e, no momento seguinte, um raio de puro poder disparou de sua mão. Aruna arregalou os olhos quando aquele raio de energia pura voou em sua direção tão rápido. Ela não esperava. Felizmente, suas reações conseguiram aumentar devido ao seu treinamento na Torre dos Pesadelos. Portanto, ela conseguiu desviar ao custo de algumas de suas caudas queimadas. Os olhos de Aruna se estreitaram perigosamente quando viram o estado de uma de suas caudas. Apesar da dor que sentia, o sentimento mais proeminente em seu corpo agora era raiva. Raiva pura e genuína. Não bastava que o marido dela tivesse sido sequestrado para algum lugar bem longe dela. Agora esses desgraçados ousaram queimar o rabo dela, algo que o marido tanto gosta de acariciar. Eu sou a encarnação do poder deste planeta.
O rosto de Shur se distorceu. Enquanto o poder existir, eu não serei destruído. Ele vira o rosto e aponta a mão para o céu. No instante seguinte, Vlad apareceu na frente de sua mão, e assim como aconteceu com Aruna, um raio de poder branco saiu da mão do deus ancião. As palavras de Shur não faziam sentido para Vlad e Aruna, mas não era como se os dois se importassem com isso. Eles queriam matá-lo. Se não conseguissem matá-lo, queriam selá-lo em lugar para que pudessem descobrir como matá-lo. Melhor ainda, queriam fazê-lo sofrer. A morte era gentil demais com esse deus. Diferente de Aruna, Vlad recebeu o ataque de frente. Com sua espada, o ataque do deus ancião danificou seu corpo, mas tal coisa não importou para o progenitor dos vampiros. Seu corpo se regenerou rapidamente, e ele retornou ao ataque. 2 raios de energia apareceram na mão do deus ancião, e então eles levantou. O som de sininho, como se 2 metais estivessem se chocando, foi ouvido quando Aruna e Vlad atingiram aquele raio de energia, provando que aquele poder era mais sólido do que eles pensavam. Os corpos dos 3 seres foram cobertos com suas respectivas cores de poder, e no momento seguinte eles desapareceram. Vários estrondos foram ouvidos ao redor enquanto Aruna e Vlad atacavam Shur. Um combate de alta velocidade aconteceu, um combate que Shur estava perdendo, mas devido à sua constituição única, ele estava pressionando Aruna e Vlad. Chega! Shur estava irritado com o ataque constante desses seres irritantes. Poder puro explodiu do corpo de Shur e, no momento seguinte, ele levantou a mão para o céu e uma gigantesca esfera de poder foi criada. Em vez de lançar aquela bola de poder, raios de poder começaram a sair da esfera e voar em direção a Vlad e Aruna. Os 2 seres começaram a desviar de cada ataque. Embora Vlad pudesse se regenerar, ele não era tolo o suficiente para receber um ataque de um deus ancião se pudesse evitá-lo. O que está acontecendo com esse desgraçado? Por que ele parece estar muito mais forte do que antes? Vlad não conseguia entender. No passado, quando lutava com esse deus, ele não era tão forte. A luta era dura, mas Vlad conseguiu sair vitorioso com relativa facilidade. Mas agora, mesmo com a ajuda de Aruna, ele não consegue fazer muita coisa. Nem mesmo sua arma que foi criada para lidar com esse deus está funcionando. Eu tenho que lidar com essa imortalidade dele. Vlad estreitou os olhos. Ele tinha algumas cartas na manga que serviriam para selar esse deus. Mas ele precisa ter certeza ao usar essa carta na manga ou ela será desperdiçada. De repente, algo acontece com Shur que o faz tossir de dor e a esfera de poder desaparece. Shur olhou para a própria mão, incrédulo. O que aconteceu com meu suprimento de imortalidade? Aconteceu alguma coisa com o líder? Ele sentia dentro de si a energia que recebera perdendo força gradualmente, e não sendo mais reposta. O lugar onde Victor e Cor estavam agora nas bordas onde o universo infinito estava em constante expansão. Um lugar onde a realidade ainda não havia estabelecido as regras. Então coisas como o tempo e espaço eram completamente confusas. Era difícil prever o que estava acontecendo do outro lado. Os pensamentos de Shur pararam quando ele percebeu o erro que havia cometido. Ele perdeu o foco em uma luta com 2 seres de nível muito alto, e esses seres não perderiam a oportunidade. Vlad aparece atrás de Shur e o corta ao meio com sua espada. No momento seguinte, Aruna aparece com a katana envolta em um poder sombrio e ouve sua arte marcial separando o corpo de Shur. Shur entrou em pânico quando percebeu que a energia de seu corpo estava diminuindo cada vez mais. Se continuasse assim, ele se tornaria mortal novamente. Em pânico, Shur usou algo que Cor disse para usar apenas quando fosse a hora certa. O corpo do deus ancião começou a escurecer completamente. Seu corpo começou a emitir um miasma vermelho extremamente tóxico. Os instintos de Aruna e Vlad rapidamente saltaram como loucos, e eles pularam para trás, mas não antes que esse miasma queimasse seus braços. Hugo! Aruna fez uma careta quando ele olhou para o braço dela. O que é isso? Ela não teve tempo para pensar quando, de repente, a energia que Victor lhe transmitiu dentro dela começou a agir e a cobrir seu corpo. Aruna arregalou os olhos quando viu a energia concentrada em seu braço. Seja lá o que fosse, era perigoso o suficiente para ser ativado pela conta do medidor que Victor deixou para trás. Aruna olhou para Vlad e viu que o homem rapidamente cortou seu braço infectado. Ela naturalmente observou enquanto o braço de Vlad era consumido por esse miasma vermelho até que ele desaparecesse completamente da existência. Os pedaços do corpo do deus ancião começaram a se formar novamente, e uma cúpula de miasma vermelho foi formada. Precisamos fazer alguma coisa. Vlad falou enquanto se aproximava de Aruna. O que você propõe? Se ele até encontrar uma maneira de matá-lo, concordo.
Mas como fazer isso? Eu tenho uma coisa. Mas preciso de uma distração. Uma grande distração. Aruna ficou em silêncio por alguns segundos enquanto olhava nos olhos de Vlad em busca de qualquer indício de engano. Sendo uma comandante, ela era alguém muito versátil em ler as pessoas. Tudo o que ela viu nos olhos de Vlad foi puro ódio, sem mencionar que ela não achava que ele a machucaria. Afinal, ela era a irmã da esposa de Vlad. Muito bem. Vou confiar em você. Não me faça me arrepender. Eu não vou. Eu não estou querendo provocar um dragão que vai me perseguir até os confins do universo. Ele murmurou no final, algo que Aruna ouviu, mas decidiu não falar. O corpo do deus ancião foi restaurado, mas, diferente de antes, sua pele estava vermelha e carmesim, e o ar ao redor dele era puro miasma. Sinto muito, meu rei. Mas não seguirei o plano. Ele levantou as duas mãos e, no momento seguinte, o miasma com tons de escarlate se espalhou, apodrecendo tudo ao redor. Eu vou te ajudar. Vlad levantou a mão e, no momento seguinte, sangue carmesim explodiu do chão e foi em direção a Shur. Aruna sentiu e pulou no ar. Seu corpo começou a brilhar. Irritante. Seus invasores irritantes. Eu nunca entendi por que o rei nunca eliminou suas pragas da existência. Não importa como ele me explicasse, a existência delas era uma praga, e se ele não quiser eliminá-las, eu o farei. Tentáculos de poder vermelho saíram do corpo de Shur e se espalharam, atacando tudo ao redor e então voando em direção a Aruna e Vlad. Vlad levantou o sangue e criou uma barreira gigante que protegia Aruna. Ele saltou para trás várias vezes, esquivando-se dos ataques de Shur. Quando Aruna estava longe o suficiente, seu corpo começou a brilhar ainda mais até que uma doce voz foi ouvida. A voz começou a recitar um poema que soava mais como um encantamento. Dizem que a raposa é um ser astuto e ganancioso. Eles não estão errados. Sua ambição é profunda, pois a lua era seu desejo mais precioso. O corpo de Aruna começou a brilhar ainda mais intensamente e seu poder lentamente começou a crescer além das expectativas. Tão gananciosa era esta raposa da escuridão. Os deuses não gostaram e sua raiva aumentou. Felizmente, a deusa da noite, misericordiosa. Ela observava seu filho com olhos prateados na escuridão. O corpo de Aruna começou a crescer. Suas caudas ficaram tão grandes que podiam derrubar montanhas. Um focinho foi criado. Otsuki Aruna estava passando por uma metamorfose. Eu me tornarei a raposa brilhante do luar, que ela ousou cobiçar a lua, com imensa coragem. Eu devorarei os deuses da noite radiante. Alcançar a lua, minha recompensa. Como se quisesse proclamar seu desejo intenso, seu corpo começou a crescer ainda mais enquanto ela corria em direção à lua no céu. 10 metros. 20 metros. 50 metros. 100 metros. O limite não parecia ser visto, até que finalmente parou em 270 metros. Com astúcia e poder, a metamorfose começou. A raposa da escuridão se tornou luar. Uma deusa lunar. Sua ambição agora voou. E os deuses, em silêncio, tiveram que se curvar com medo. O poder explodiu por todos os lados, e uma 10ª cauda apareceu atrás de Aruna. Porque aquela raposinha se tornou um monstro capaz de devorá-los. Quando o encantamento terminou, uma raposa majestosa, com pelos tão negros quanto a noite, estava presente. Era uma raposa linda, majestosa e nobre, mas toda essa beleza escondia um ser capaz de destruir tudo o que tocava. Apóstrofo. Eu não te disse para criar uma oportunidade para mim? Por que você se transformou? Vlad pensou com os olhos semicerrados enquanto usava seu sangue para se defender. O poder do deus ancião explodiu, e o miasma ao redor dele cresceu amplamente, fazendo com que Vlad recuasse ainda mais. Uma raposa. Assim como aquela mulher medíocre, você tem parentesco com ela? Essas palavras fizeram com que a expressão majestosa da raposa se distorcesse visivelmente. A bela raposa se transformou em um monstro furioso. A raposa do luar proclamou diante de todos os deuses em celebração a sua ascensão. A queda das estrelas. O mundo brilhou por alguns segundos até que raios vindos do espaço foram vistos no céu visível. Santo. Vlad abriu bem os olhos quando viu um céu cheio de estrelas cadentes se aproximando deles. Velnora e Shiva estreitaram os olhos e imediatamente espalharam seu poder para que esse ataque não destruísse o planeta. Mas tal ação não foi necessária. As estrelas que vinham em direção ao planeta inteiro mudaram de direção de repente, como se alguém as estivesse controlando, e voaram em direção ao planeta. Direção do deus ancião. Shur apenas bufou com desdém. Então levantou a mão e o gigantesco raio vermelho de poder voou em direção à raposa gigante. A cauda da raposa lançou o feixe de energia em direção ao céu. Banhe-se na luz das estrelas, seu verme.
A voz distorcida de Aruna ressoou ao redor. No momento seguinte, um raio vindo do espaço se aproximou de Shur e o atingiu no peito, fazendo voar para o céu. O ataque não parou por aí. Vários outros raios vindos do espaço começaram a atingir o corpo de Shur enquanto o enviavam para o espaço. Ah! Shur gritou genuinamente de dor, porque desta vez, sua energia de imortalidade foi completamente anulada. Ao ouvir aquele grito, o objetivo de Vlad mudou de selar para matar. Sua sede de sangue e vingança explodiu, e ele voou em direção a Shur, usando todo o seu poder, sem se conter, do momento em que ele voou em direção a Shur, até o momento em que o empalou com sua espada. Imagens do corpo morto de sua esposa no chão passaram diante de seus olhos. Essas imagens só foram quebradas quando ele sentiu a carne do Deus sendo esmagada e perfurada. Dizem que a vingança não vale a pena. O tolo que disse isso deve ser um hipócrita. A vingança definitivamente vale a pena. Lágrimas de sangue escorriam do rosto monstruoso de Vlad. Agora o espírito da minha esposa pode dormir em paz. Bastardo. Ah! Vlad segurou a cabeça do Deus ancião com ambas as mãos, empunhando o poder da alma, e o abriu ao meio, quebrando não apenas seu corpo, mas também sua alma. Ele não daria a esse Deus a chance de renascer, ele se certificaria de apagá-lo completamente da existência. Uma explosão de poder irrompeu do corpo de Shur, criando um pilar de puro poder branco que subiu na atmosfera. Ao contrário do oponente de Shiva, que foi completamente destruído, e do oponente de Velnora, que foi capturado na forma de uma bola de carne, o oponente de Vlad e Aruna foi morto de uma forma completamente normal. Eles não sabem porque ele perdeu sua imortalidade. Eles também não se importam. A única coisa que importa agora é que ele morreu. Vlad fechou os olhos e permaneceu em silêncio. Parecia perdido em memórias preciosas. Estava completamente ausente do mundo agora. Vendo que seu inimigo estava morto, Aruna suspirou levemente. No momento seguinte seu corpo começou a brilhar, e sua forma começou a encolher. Suas 10 caudas diminuíram para 9, e então ela começou a cair em direção ao chão completamente exausta. Antes que ela caísse muito, Jeanne e Morgana rapidamente a seguraram. Você foi imprudente. Morgana rosnou de raiva e preocupação. Jeanne olhou para Morgana com um olhar de advertência que fez a mulher permanecer em silêncio. A agressão não era necessária agora, mas gentileza. Uma gentileza brutal. Sim, ela está certa. Você foi imprudente. Forçando você a evoluir para uma raposa de 10 caudas daquele jeito. Você tem desejos suicidas. Você pode ser um yokai com origens divinas, mas existe um processo pelo qual todos os seres devem passar. Você não pode forçar sua alma assim, não importa. Eu fiz isso pela minha irmã, disse Aruna. Sim, mas se você tivesse feito algo errado, sua alma teria sido destruída devido ao método grosseiro que você usou. E isso teria sido devastador para Victor e para nós. Aruna abriu a boca para dizer algo, mas ficou em silêncio quando percebeu que estava certa. Felizmente, tudo deu certo porque você foi nutrido pelas almas da Torre do Pesadelo. Sem ela, receio que você não tenha sobrevivido. Não diga nada, não se desculpe. Jeanne interrompeu Aruna, o que fez as orelhas de raposa da garota baixarem de tristeza. Da próxima vez, lembre-se de que você tem uma família que se importa com você. Então, não tente algo assim de novo. Skatashi e Rose chegaram em seguida e olharam ao redor. Onde está o inimigo? Morto e selado, respondeu Shiva. Skatashi ia dizer algo, mas parou quando ouviu um som de vidro quebrando e foi ouvido. Então algo cruzou o espaço como se ele estivesse passando pela janela de um prédio. Um ser caiu no chão completamente ensanguentado. Victor, querido. Eles imediatamente reconheceram quem era o ser. Afastem-se. Ele rugiu enquanto se levantava com Junketsu nas mãos e olhava para o céu. Saindo do buraco criado, o líder dos deuses anciões apareceu, mas diferente de antes sua aparência parecia estar completamente mudada. Sua pele antes branca tinha várias crateras pretas como tatuagens, e seu corpo estava espinhoso, assim como Victor. Ele também parecia estar muito cansado e machucado. Asas de anjo apareceram atrás dele, e logo o ser saiu do buraco em direção ao planeta. O espaço se regenerou por conta própria. Terminou. Progenitor, estou apenas começando. Victor sorriu largamente enquanto se posicionava com seu Odashi, Fushi. Uma energia violeta com tons de vermelho cobriu o corpo de Victor, e fez com que os olhos de todos se arregalassem ao sentirem o poder que emanava de Victor. Maldito monstro. Vlad não conseguiu evitar murmurar. Victor Alucard alcançou a divindade. Capítulo 883.
alcançando a divindade. Há quanto tempo ele lutava? 100 anos? 1000 anos? 100.000 anos? Ele não sabia. Não se importava em descobrir. Neste lugar confuso onde tudo existia e ao mesmo tempo não existia, a percepção do tempo ficou completamente distorcida. Conceitos como espaço e tempo tornaram-se totalmente irrelevantes aqui. A única coisa que ele sabia era que estava lutando. Lutando sem parar, lutando contra 4 inimigos que trabalharam juntos de forma muito eficaz. Que criatura irritante. Mesmo com 4 de nós, não é o suficiente. Ele ouviu Icor murmurar, algo que ele não teria percebido se seus sentidos não estivessem tão aguçados agora. Ele não sabia há quanto tempo estava lutando, e não se importava. A única coisa que sabia era que naquele momento, estava tão concentrado na batalha que não conseguia perceber mais nada. Ele está melhorando. Não, ele está refinando suas técnicas. Precisamos eliminá-lo, pai, eu sei, e estou tentando. Se fosse assim tão fácil, ouvindo a conversa entre pai e filho, pensamentos sobre suas descobertas lhe vieram à mente. O filho do Deus ancião possui muitas habilidades, mas uma em particular ele achou especialmente problemática. A habilidade de adaptação extrema. Qualquer coisa que o matasse uma vez não poderia matá-lo novamente. Era uma habilidade tão irritante que quando Victor o matou com um método específico pela segunda vez, ele não ousou matá-lo novamente até descobrir a fonte de sua imortalidade. A fonte da habilidade que ele descobriu foi seu pai, o líder dos deuses anciões. Seu pai não só tinha essa habilidade problemática, mas também tinha uma habilidade que ele achou estranha no começo, mas que, com o tempo, passou a entender: a capacidade de armazenar um tipo de energia de sua escolha. Usando essa habilidade, ele armazenou em si a energia positiva da árvore do mundo. Por isso, mesmo estando tão longe do planeta, ele ainda podia usar essa energia. Porém, havia um pequeno detalhe. Ao contrário de Victor, que tinha Roshani dentro de si para ajudá-lo a recuperar a energia negativa que gastava, Icor não tinha isso. Suas reservas de energia positiva eram limitadas, então ele tentava ao máximo economizar sua energia. Uma luta que deveria ter sido rápida se transformou em uma batalha de atrito. Icor olhou apreensivo para Victor, que se esquivou dos ataques de Lúcifer e do gorila e, no instante seguinte, os mandou voando com o punho. Rapidamente, suas manoplas se transformaram em 2 espadas e ele tentou matar Lúcifer e o gorila pela 100ª vez. Icor se viu forçado a usar parte de sua energia para garantir que Lúcifer e o gorila não morressem permanentemente. Nesse lapso de tempo, Victor imediatamente voou em sua direção, apenas para ser interceptado por seu filho. Logo a batalha voltou a estaca zero. Icor se perguntou quantas vezes isso já tinha acontecido. Desde que Victor descobriu que a chave para a imortalidade de seus membros era ele mesmo, ele tentou de várias maneiras se aproximar dele e matá-lo. Mas felizmente, o conjunto de habilidades composto pela escuridão de Lúcifer, as habilidades de probabilidade do gorila e sua própria assistência, que aumentaram ainda mais essa capacidade, impediram que Victor chegasse muito perto. Mas apesar desse resultado, Icor sabia. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que Victor o alcançasse e o matasse. O tempo estava a seu favor, ele era um monstro de energia. Quanto mais a luta se arrastava, mais forte ele se tornava, pois suas habilidades se tornavam mais refinadas e ele gastava menos energia executando seus movimentos. O progenitor dos dragões havia abandonado completamente o uso de seu poder, ele estava usando apenas artes marciais avassaladoras, mas ainda estava pressionando muito os 4 seres. Era simplesmente ridículo. Icor não só planejara selar Victor e lidar com ele, como também convocar os melhores lutadores à sua disposição para lutar contra ele. Mesmo assim, não conseguiu eliminá-lo. Era ridículo. Algo completamente fora da realidade. Uma existência tão fragmentada não deveria existir. Sozinho, ele enfrentava todos os seus elites em um ambiente desvantajoso e, ainda assim, ele os pressionava. Se não fosse pelo seu apoio que aumentou o poder dos seus aliados e sua bênção que os impediu de morrer, Victor já teria sido vencedor desta batalha. Ele é um monstro absoluto. Icor subestimou completamente as habilidades de Victor. Minha energia está se esgotando. Preciso terminar esta luta o mais rápido possível. Ele não tinha mais muita energia positiva. Se isso continuasse, perderia a capacidade de sustentar a imortalidade de seus membros. Portanto, mesmo que essa ação tenha causado a perda de membros de seu panteão, ele decidiu abandonar completamente seu apoio aos outros seres que não estavam lutando aqui agora e se concentrar em seus 3 subordinados. Graças a esse apoio,
Seus subordinados estavam conseguindo lidar com Victor, então ele não poupou esforços na tentativa de ajudá-los. Se continuar assim, vou precisar usar meu trunfo, pensou Icor, estreitando os olhos. Ele não queria usar essa habilidade agora, mas era melhor do que perder para alguém em uma armadilha que ele mesmo criou. A batalha se aproximava do clímax, com os movimentos de cada um dos lutadores se tornando mais rápidos. Não era só Victor que estava melhorando, os outros dois lutadores também, mas Victor evoluiu mais rápido. Victor era como ferro em brasa. Quanto mais era pressionado, quanto mais o batiam, mais forte ele ficava. Foi na adversidade que ele evoluiu ainda mais forte. Neste caso específico, porém, ele não estava evoluindo. Ele estava reaprendendo a usar seu corpo completamente, o que resultou em sua própria mudança genética. Seus sentidos ficaram mais aguçados, seu tempo de reação diminuiu ainda mais e suas artes marciais progrediram a ponto de ele conseguir trocar de arma no meio de uma luta e ainda manter o ritmo, concretizando um desejo que eu sempre teve no passado de trocar de arma no meio de uma luta e continuar atacando. Matem-no o mais rápido possível. Icor ordenou, enquanto fornecia mais apoio com seu poder aos seus subordinados, mas em vez de surpreender Victor, eles foram repelidos por um ataque de seu Odachi. Então, de repente, no momento seguinte, ele apareceu perto de Icor. Espere. Com um golpe horizontal, o corpo de Icor foi aberto. Segundos depois, sua proteção instintiva foi ativada, tornando-o imortal até que ele saltou várias vezes para trás, abrindo espaço para seus subordinados agirem. Maldito monstro! Ele rugiu internamente enquanto cobria Victor com uma saraivada de espinhos. A luta estava ficando cada vez mais perigosa para Icor, e ele e seus subordinados sabiam disso. Mais uma vez, uma batalha de alta intensidade recomeçou, mas, diferentemente de antes, uma clara diferença era perceptível. Eles não estavam mais pressionando Victor. Victor era quem os pressionava. Icor estreitou os olhos quando notou uma leve aura dourada emanando do corpo de Victor. Ele precisa morrer. Ele precisa morrer agora. O pânico tomou conta de Icor ao perceber o que era aquela aura. Ele não podia deixar Victor despertá-la. Mate-o. Rápido. Mate-o agora. Ele rugiu, liberando mais poder e dando tudo de si, mas foi inútil. Victor estava em transe. A luta mudou mais uma vez. Em vez de se defender e contra-atacar, ele começou a se esquivar com o mínimo de esforço. Até mesmo os poderes lançados contra ele foram facilmente desviados. Seus olhos estavam completamente desfocados, mas ao mesmo tempo focados. Ele estava em um estado que todos no mundo dos esportes descreveriam como a zona. Devido ao seu hiperfoco, todo o seu corpo reagia como um só. Todo o seu corpo reagia da maneira mais eficiente possível, e quanto mais ele permanecia nesse estado, mais aquela aura dourada ao seu redor crescia. Da perspectiva de Victor, era como se aquela parede inquebrável estivesse se quebrando lentamente, revelando seus segredos. Ele estava tão animado, tão extasiado, que nem percebeu seu próprio estado. Tudo o que ele sabia era que precisava lutar. E ele deveria fazer isso da melhor maneira possível. Quando Lucifer e o gorila o atacaram novamente, um punho atingiu o rosto de Lucifer e, no momento seguinte, seu Odachi cortou o gorila em milhares de pedaços. Aconteceu tão rápido que se Icor não tivesse reagido a tempo, o gorila teria morrido permanentemente. Ele se tornou inútil. Preciso observá-lo, pensou Icor. Ele percebeu rapidamente que a situação deles não era boa. Eles precisavam de algo para mudar o rumo da batalha a seu favor. Por isso, ele usou uma habilidade terrível, uma habilidade que era a razão pela qual havia tão poucos deuses anciões: predação. Uma energia sombria, na forma de uma fera monstruosa, emanou do corpo de Icor em direção ao gorila. Antes que o gorila pudesse reagir a qualquer coisa, seu corpo foi consumido, e a aparência de Icor começou a mudar, com seus braços se tornando mais proeminentes e musculosos. Seu poder de energia positiva foi parcialmente restaurado, e a força do gorila foi adicionada à sua. Demorou um pouco para que ele se reorientasse devido ao aumento repentino de poder, e essa oportunidade não foi desperdiçada por Victor. Grrr. Um rosnado escapou da boca de Victor e, no momento seguinte, um rugido ensurdecedor ecoou na área. Droga, é um sopro. Pai, desvie. Var, seu filho, gritou. Icor tentou correr para se esquivar, mas o sopro seguiu. Ao ver que não conseguia se esquivar, criou uma barreira que foi rapidamente destruída devido às propriedades destrutivas do fogo violeta, atingindo seu corpo. Ah,
Um grito de gelar os ossos ecoou pela extensão e, no momento seguinte, a energia positiva pura explodiu, vaporizando completamente as chamas violetas e, consequentemente, esgotando as reservas de cor. Victor sorriu ao ver a expressão de cor. Ele se posicionou com o dashi apontado para ele em uma pose de artes marciais e levantou a mão. Venha, vamos dançar. Mesmo no estado da zona, ele não perdeu sua personalidade provocadora. O deus ancião olhou para Victor com uma raiva intensa no rosto. Ele não se importava mais com nada, só queria matar o ser à sua frente. Portanto, a próxima decisão era lógica. A cena em que se seguiu foi uma repetição do que aconteceu com o gorila. Uma boca enorme de monstro atacou Lucifer e o consumiu. O anjo não conseguia nem dizer nada, desde o início, e Cor assumiu completamente o controle da luta, e ele era como uma marionete seguindo ordens. Duas asas de anjo apareceram atrás de Cor, e a luta, que era 4 contra 1, tornou-se 2 contra 1, meu filho. Não me decepcione. O rosto de Var se contorceu de desgosto e, no momento seguinte, rachaduras começaram a aparecer em sua pele negra. A segunda rodada estava prestes a começar.